Olá, sou o chefe Salvador, especialista em culinária mediterrânea e também eu preparo pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. Vamos falar de um produto sensacional que eu acho maravilhoso e que, digamos assim, é praticamente presente em quase todas as cozinhas do planeta. Hoje nós iremos falar de alho. Vamos conhecer um pouco a história do alho primeiro, para depois entender melhor como funciona o alho, como funciona esse produto maravilhoso, quais são os tipos de alhos existentes hoje no planeta, quais são os melhores alhos para se usar. Primeira coisa, tá? Vocês sabem que o alho é uma coisa que se fala das origens do Egito. Tem inscrições, cara, foram descobertas inscrições na pirâmide de Giza, aonde eles diziam que uma cabeça de alho por dia, para os trabalhadores, os caras que construíam as pirâmides, gerava para eles uma força necessária para poder trabalhar. Talvez um pouco duvidosa essa afirmação deles, mas para vocês verem de quantos anos já, séculos, né? Milhares de anos. Os franceses, da cozinha da França meridional, o famosíssimo aioli, isso faz parte da cultura do sul da França e, obviamente, também da cultura italiana, porque é um produto extremamente difundido. Na Grécia Antiga se dizia que utilizavam os soldados antes das batalhas e os atletas, antes de qualquer corrida, tomavam alho. Na Segunda Guerra Mundial, vê que louco isso, cara. Soldados russos tinham nas mochilas, isso aos 7 anos, cara, me lembro quando eu fiz o exército, tinha na mochila quantidade de cabeças de alho, porque o alho é um ótimo desinfetante para feridas. Então, assim, é uma coisa extremamente difundida faz muitos anos. Então, se encontra desde séculos nas cozinhas de qualquer parte do planeta, inclusive muito se difundiu na culinária italiana e na culinária mediterrânea no geral. Então, assim, o alho, tá? Principalmente se utiliza na Itália direto para fazer refogados, como também se usa com comida cozida, com as comidas cruas, molhos, salsas. Ele casa com tudo, carne, peixe, aves, verduras. É um ingrediente muito, muito, muito polivalente. Não sei se vocês sabem, né? Mas o alho é um dos ingredientes que mais contém açúcar. Para saber realmente quando os ingredientes contêm açúcar ou não, como é que se faz? Quando você frita um produto, quando você coloca para cozinhar um produto em uma temperatura muito quente, se ele fica marrom, é porque a quantidade de açúcar é muito grande. Eu costumo dizer que se você bota uma fatia de tomate na panela, você pode deixar ela ali 2 horas, que ela não vai ficar nunca marrom, vai ficar preta de queimado. Bom, agora vamos primeiro entender como não se utiliza o alho. Vamos falar no geral. Nós sabemos que existe alho branco, alho roxo, alho chinês, principalmente, e alho brasileiro. Não? Quais são os primeiros grandes erros na cozinha quando se fala em utilizar o alho? Primeiro, eu tenho 6 erros para elencar para vocês. Vou falar o primeiro. O primeiro, em absoluto, é não usar o alho. Isso é um grande erro. Quem não usa alho na culinária, ele não sabe o que está fazendo. Tem gente, mas porque o alho me deixa sabor ruim. Porque não sei o que. Galera, o alho bem cozido, bem preparado, não deixa sabor nenhum. Ele só complementa o sabor maravilhosamente bem. Ele tem um aroma super gostoso, harmonioso, ele é levemente adocicado. Ele é muito, muito... Agora, uma coisa muito importante. No alho, antes de tudo, tem que tirar aquele miolo interno, que é o broto. Porque o broto, aquilo deixa o alho altamente difícil de digerir. Complicadíssimo. O pessoal diz, não, mas que besteira, não sei o quê. Tirem o miolo do alho. Faz uma diferença danada. Porque, realmente, se vocês vão preparar comida para alguém que não gosta de alho ou que sofre muito na digestão com alho, então, realmente, você vai ganhar o inimigo para o resto da vida. Então, lembre-se, principalmente todos vocês que são personal chef, que trabalham como delivery, que trabalham em restaurante, e para vocês que gostam de cozinhar em casa, isso é algo muito importante. Eu garanto para vocês, e isso qualquer cozinheiro, qualquer chefe, qualquer professor, qualquer entendedor que sabe lidar com comida, sabe que realmente tem que se tirar o broto do meio do alho. Aí, como é que se faz? Se corta pelo comprimento, se tira o broto com uma faquinha ou com os próprios dedos, e depois se corta ele. Não sei se vocês já notaram, mas se vocês laminam o alho em mini rodelas, vocês vão ver que sempre tem um miolo interno que é de outra cor, um pouco mais escuro. Aquilo é o broto. Isso tem que ser eliminado imediatamente. Existem vários modos de cortar alho, dependendo de como vocês vão utilizar e dependendo do tipo de consistência que vocês precisam ter com o alho. Então, se vocês têm
que prepararam uma salsa, um molho, um condimento emulsionado, sempre descasque e rale ele finemente. Sempre. Isso é importantíssimo. E de preferência rale, não amasse. Ah, tem uns amassadores de alho. Eu sou da teoria que se você rala ele, você mantém muito mais as propriedades do que se fosse amassar. Porque muitas vezes não é exatamente a melhor coisa de se utilizar aqueles amassadores de alho. Isso é muito importante. No caso de produtos à base de alho, um prato clássico italiano, que é a base de alho, é o pesto alla genovese. O aioli é um prato à base de alho, porque são molhos à base de alho. A tzatziki é uma salsa grega maravilhosa, inclusive, que é a base de iogurte, alho e pepino. São todos eles, o procedimento melhor é descascar o alho e colocar num pilão, pilar ele, amassar bem, para que ele se amagme bem misturado com o restante dos ingredientes que você irá amassar junto. Ou você bate no liquidificador e terá o mesmo efeito perfeito e maravilhoso. Se você precisa utilizar ele para fazer, para misturar com os cogumelos, tipo, você quer fazer um cogumelo na panela, coisa desse jeito, vocês não querem que se perceba que existe o alho, triturem ele ou cortem a julienne e depois em pedacinhos pequenininhos. Porque às vezes, isso é uma coisa muito importante, às vezes as pessoas não querem ver que tem o alho. É muito engraçado isso, cara, porque o alho é um sabor maravilhoso, a pessoa gosta, mas a pessoa morre de medo de ficar com bafo de alho. Normalmente o bafo de alho se mantém quando se come o alho cru. Isso aí realmente ele é um pouco forte demais para poder se comer assim com uma certa facilidade. Tem gente que sofre muito, inclusive, com isso, né? Porque não só é indigesto, mas ele realmente deixa um bafo memorável. Agora, se você não quer que ele fique muito forte, tipo, você quer que fique o aroma na panela com os ingredientes, mas você não quer que ele fique muito incidente o sabor. Então, o que você faz? Isso é um truque que se usa muito na gastronomia. Você dá uma amassada, primeiro descasca ele, amassa com a faca, pega ele, amassa bem, coloca dentro da panela inteiro, prepara a base do refogado e depois tire ele. O que acontece? O azeite pega a incidência do sabor, os ingredientes de base do refogado mantêm essa incidência do sabor, fica aquele sabor de fundo, mas não fica aquele sabor intenso. Às vezes as pessoas não querem aquele sabor muito forte, não querem nem ver o alho de vez, entendeu? Então, utilize esse truquezinho, é realmente muito, muito bom. Aí você dá uma refogada, ele fica escuro, vai começar a escurecer, e aí você tire ele antes de realmente queimar. Tire ele e depois coloque o resto dos ingredientes. Vocês vão ver que é ótimo, porque realmente dá um ótimo aroma e, ao mesmo tempo, não dá aquela incidência muito intensa. Aí, caso que vocês queiram fazer alguma receita com cozimento mais lento, receitas que demoram 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para cozinhar, você deixa ele inteiro cozinhando junto, tá? Porque ele solta o sabor e ele perde toda aquela típica acidez, porque quando tu morde ele sente um pouco de... Eu não sei como defini-lo, né? Tem que dizer que é uma acidez típica do alho. Então, tem gente que, inclusive, não quer comer justamente em função disso. Sempre se lembre que nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Então, quando vocês querem ganhar dinheiro com alguma coisa, vocês têm que seguir à risca certas regras da culinária. Então, muitas vezes, não chegue a perguntar para o cliente se ele gosta ou não de alho. Não pergunte nada, simplesmente preparem a comida do jeito que vocês sabem, utilizando esses truques que são fáceis, ótimos, e aonde o resultado é consideravelmente valioso. Realmente isso é muito importante. O alho confit é um ótimo produto, se utiliza muito na cozinha italiana. Como é que se prepara o alho confit? Essa é uma fonte de renda, inclusive, incrível, porque tem muita gente que eu conheço que vende alho confitado dentro de pote pequenininho, vende muito bem, obrigado, ganha muito dinheiro com isso. Tem pessoas que hoje em dia se sustentam vendendo molho de tomate e alho confitado. E o alho confitado é uma coisa muito simples. O azeite não pode ferver, ele tem que ser uma temperatura abaixo de 80 graus, normalmente entre 70 e 80 graus, e você deixa ele em fogo muito lento, muito lento, e é muito bom. Você cozinha ele por uns 40, 50 minutos e fica ótimo. O alho confit, por exemplo, é uma ótima forma de se aproveitar o alho. Por quê? Porque o alho ele é delicado nesse caso, ele perde toda aquela acidez, ele fica mole, pode espalmar num pão como se fosse uma manteiga. Isso eu servia muito de entrada
Eu mandava assim, umas entradinhas de presente para os meus clientes. Era uma coisa que eu adorava servir para os meus clientes. Um pãozinho tostado com alho confitado e uns 4 tomates confitados. Mandava para a mesa, o cliente adorava. Pô, você vai preparar um jantar na residência do cliente? Pergunte, eu posso mandar uma coisinha assim, um mimo enquanto vocês esperam eu preparar a comida? Ou, de repente, quando vocês têm um cliente que já compra há muito tempo no seu delivery personalizado, ele já faz encomenda direto. De um agrado, mande um presentinho. É muito interessante mandar um potinho pequenininho de vidro com os dentes de alho confitado, outro potinho com uns pouquinhos de tomate confitados, encaminhe para ele de presente. Garanto para vocês que se vocês fazem isso aqui dentro da sua cozinha, que vocês fazem para vender, o alho confitado, com certeza o cliente vai comprar de você se você quer vender. Isso tenho toda certeza do mundo. Isso é muito interessante, cara, porque realmente as pessoas gostam. Eu acho o máximo isso, cara. Eu me ponho sempre no papel do meu cliente. Se eu recebo uma presença dessa, é óbvio que eu vou gostar. E com certeza, é óbvio que se você me mandou algo que é bom, com certeza eu vou querer saber se você vende. Fique ligado nisso. Para vocês que vendem comida, é a coisa mais fácil do mundo. Isso é uma coisa interessantíssima. Isso fideliza o seu cliente. O seu cliente gosta de você por causa disso. Ninguém manda nunca presente, cara. Ninguém nunca manda algo gostosinho, tempero, um molho. Tipo, você manda uma coisa. Mande um pesto, cara. Mande uma coisinha gostosa, cara. Mande um potinho. Não precisa mandar quilos. Mande uma coisinha só para ele conhecer o seu produto, ver o que você prepara e aí fazer o quê? Incentivar o seu cliente a comprar de você. Isso é muito, muito interessante. Segundo erro muito grande na cozinha, quando se trabalha com alho, é colocar o alho cedo demais dentro da frigideira. Por quê? Porque o alho queima com uma rapidez assim absurda. Quando você prepara um refogado onde vai uma cebola, vai uma cenoura, vai um salsão, e aí você vai colocar o alho ou o alho poró, lembre-se sempre que esses dois ingredientes, o alho poró é uma espécie, é uma variante do alho. Lembre-se que ele queima muito rapidamente. Então, quando vocês vão refogar a cebola e todos os restantes ingredientes, primeiro refogue eles. Quando eles estão num ponto de cozimento bom, aí coloque o alho. Nesse momento que vale a pena colocar ele. Por quê? Porque assim você vai ter o sabor correto, a textura correta e principalmente não muda de cor. Pense se você vai fazer um belo de um risoto com tons claros, aonde você vai colocar óleo e óleo queima. Aí vai ficar todas aquelas pintinhas marrom escura que você depois vai ter que pegar a pinça e tirar uma por uma. Ninguém gosta de ver aquilo queimado no seu prato. Porque, além de tudo, o alho quando queima, realmente assume um sabor muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Esse sabor ruim se transfere em toda a comida. Então é perigosíssimo isso. Então coloque ele na forma correta, no ponto correto. Sempre baixe um pouco a temperatura, inclusive, na hora que você colocar o alho, porque o alho não gosta de temperatura muito alta. Absolutamente não. Bem pelo contrário, ele gosta de uma temperatura amena e constante. Por quê? Porque daí ele solta o sabor com tranquilidade. Bom, por exemplo, de se usar o alho que eu estava falando antes. Quando vocês fazem receitas que demora para ficarem pronto, aonde é um cozimento mais lento, aí realmente a vantagem do alho é fantástica, porque ele realmente alcança um sabor incrível, uma textura maravilhosa, e aí fica gostosíssimo. Que nem quando você faz um refogado à base de alho, se você coloca um pouquinho de líquido, fica mais alegre, fica mais feliz, ele explode ainda mais os sabores, e aquilo dá uma cremosidade incrível na base da sua receita. Lembre-se que quando a gente fala de receita, a gente sempre tem que pensar a base antes de tudo. Porque se você faz uma base bem feita, você terá uma receita maravilhosa. Isso é fato. E lembre-se sempre que quando nós estamos vendendo e queremos ganhar dinheiro com comida, nós temos que ter um maior cuidado justamente com isso. Porque não pode vender uma comida sonsa, sem sabor. Tem que vender uma comida onde tenha um sabor interessante, que não seja muito marcante, que seja um aroma gostoso, apetitoso, que faça a pessoa dizer assim, uau, que gostoso, eu quero comer. Porque é assim que funciona, lembre-se, comida primeiro com os olhos, depois com o olfato e depois finalmente com o garfo. Então é muito, muito importante isso. Outra coisa que é um erro gigantesco é cozinhar a temperatura altíssima. Porque primeira coisa, ele queima. Segundo, porque ele muitas vezes tosta demais por fora, fica cru por dentro. Então ele mantém aquela acidez que a gente justamente quer evitar que se mantenha quando se cozinha o alho. Então quando você esquenta uma panela, muitas vezes se fazem receita onde você já vai colocar depois o alho. Então baixe a temperatura na hora que você for acrescentar o alho no refogado. Isso é muito, muito, muito importante. Quando eu estava falando antes do alho confitado,
O alho confitado não pode ferver o azeite. Então, ele tem que ficar abaixo de 100 graus. Então, normalmente, tem que se ter um forno digital, onde você regule ele entre 70 e 80 graus e deixe no forno por 50 minutos, 1 hora, até 1 hora e 15 no máximo. Quando vocês testarem, você pega um garfo, você dá uma pequena prensada no alho, você vai ver que ele está bem mole, ele está pronto, perfeito. Para fazer um alho confitado maravilhoso, é só colocar uns grãos de pimenta, uns talos de alecrim, fica alucinante. Isso, volto a dizer, façam, porque isso vocês vão ver que vão vender e muito. Agora, um outro jeito muito bom de se preparar o alho é o alho assado. Não sei se vocês costumam experimentar ele, não sei se vocês já sabem como se faz, mas o alho assado é muito simples. Você pega uma cabeça de alho, se corta pela metade, aí você esfrega um pouco de azeite de oliva, você bota o azeite de oliva em cima de uma parte dele, aí depois pega as duas partes, esfregue bem, aí depois enrola no alumínio e pode colocar no forno. Ele vai ficar doce, cremoso e espalmável, igual o alho confit. Ele é muito, muito bom. Tá? Agora, sempre mantenham a temperatura lá pelos 160 graus. Senão começa a queimar as bordas externas, antes que o alho fique pronto. Não vai ficar tão gostoso como poderia ser se você colocasse na temperatura correta. Um belo acompanhamento, quando se serve um peixe no forno, coloque uns tomates, coloque umas cabeças de alho, coloque uma cebola cortadas ao meio, cortada em 4, para dar uma vida como se fossem uns vegetais assados, e coloque o alho. Porque o alho, ele combina incrivelmente bem com a carne de peixe. Incrivelmente bem. É uma coisa maravilhosa de se comer. Realmente fica gostoso. Ele combina principalmente com todas as carnes brancas. Seja o assado que o confitado é perfeito quando se come em carnes brancas. Muito mais que com carne vermelha. Mas realmente ele tem essa peculiaridade, cara, que dá um sabor de fundo incrível. E se você coloca a cabeça inteira para assar junto com os outros alimentos, não se preocupe, porque nada pega o sabor do alho. Por quê? Porque ele tem aquela camada de casca que evita justamente a propagação do aroma. Então ele fica escondido ao próprio alho. Aí depois você faz o quê? Tira os gomos, espreme ele, sai da casca, fica perfeito. Fica maravilhoso. Quando a gente vende comida, quando a gente faz as coisas, a gente tem que sair da mesmice. Todo mundo faz o mesmo prato, a mesma receita, a mesma montagem, os mesmos ingredientes. Então diversifique, coloque algo mais interessante na sua receita, porque isso faz com que o seu cliente fique assim, uau, olha que bonito. Aí o cara aprecia o que você está fazendo, aprecia o seu trabalho, valoriza o seu trabalho e você, mais uma vez, fideliza o seu cliente. Afinal, nós estamos aqui somente para isso. Quando a gente trabalha com culinária, sua profissão, e principalmente se você trabalha como personal chef ou como personal delivery, o que você mais tem que fazer é fidelizar o seu cliente, porque o seu cliente tem que lhe procurar novamente. Esse é o nosso objetivo. E eu ensino principalmente os meus alunos a fazer isso. E eles realmente sabem como fidelizar. Porque eles já seguem essas dicas de mandar um presentinho diferente, um molho, uma coisinha, um tempero. Por quê? Porque isso faz com que o cliente fique assim, uau, que gostoso. Cara. Aí ele bota lá na geladeira e um dia diz assim, tá, mas eu quero experimentar aquilo. Porque ele experimenta, prova aquele alho, bota em cima de um pãozinho, um tomate confitado em cima, come aquilo. É um crostini fantástico. Fantástico, fantástico para se servir. Agora, fique ligado numa coisa. Quando você corta o alho, ele perde muito rapidamente o aroma e o sabor. Então, sempre corte o alho na hora. Essa coisa de usar o alho pré-cortado, ou de comprar o alho pré-cortado, ou de comprar o alho já batido, é uma roubada master. Às vezes se compra, eu vejo inclusive restaurante que compra aquele pote de 3, 4 quilos de alho já tratado. Vocês sabiam que não é alho aquilo? É uma grande percentual de nabo. Acredite se quiser. Mas mistura muito nabo ao alho. É impressionante. E o sabor é péssimo, não vale a pena, porque ele perde todo o aroma, todo o suco, todas as propriedades benéficas dele, a nível gastronômico principalmente, se vai para o espaço. Então, sempre utilize o alho cortado na hora. Sabe o que eu fazia no meu restaurante? É uma dica que pode servir para todos vocês. Vocês vão começar a trabalhar? Pronto, então, antes de fazer qualquer coisa, comece a descascar todos os dentes de alho. Deixe um monte de dentes de alho dentro de um pote, que são os alhos que você vai utilizar aquele dia. Beleza, então, para evitar depois de descascar tudo. Aí depois começa, processa ele, corta, lamina, faz a julienne, bate ele no liquidificador, amassa no pilão.
Mas nunca corte o alho antes e deixe de utilizar. O alho tem uma durabilidade absurda. Por exemplo, o alho branco, que é o alho chinês, ele se conserva tranquilamente de 6 a 8 meses, com uma facilidade. O alho roxo, o alho que é mais rosado, é mais arroxado, cara, dura até 1 ano. Então, isso é muito interessante. Quando você vê um alho bonito, compre ele e guarde. Agora, sempre lembre-se que, normalmente, quando você compra um alho, principalmente o alho chinês, ele já tem muito tempo. Ele já tem muito tempo de vida. Não é um alho novo. Tá? Então, sempre tem que ficar atento com isso. Sempre lembre-se, quando vocês for comprar o alho tem que ser muito firme. Aperte ele, toque nele. Ele não se estraga se você aperta. Ele tem que estar bem firme. Se o alho já está mole, tire de lado, porque realmente não é um produto bom para se utilizar. Os bulbos, os dentes de alho, tem que estar sempre bem firme antes de você cortar eles. Normalmente, quando o alho está machucado, já está, quando você descasca ele, já está com uma parte preta, uma parte marrom. Não descarte só a parte, não, descarte o dente inteiro, porque isso já normalmente afetou o dente todo. Né? Então não adianta só, não, vou usar a outra metade porque metade dele tá bom. Não, jogue fora. Pia, não façam pirangagem por causa de uma besteira dessa. Isso pode afetar depois a sua receita. Agora, quando você compra o alho, conserve sempre num lugar muito seco, fresco, de preferência escuro e com bastante areação. Tá? Ele não gosta de luz, então conserva ele, sempre conserve num lugar escuro. Ele se mantém muito mais, ele se conserva muito mais. Então, o alho em pó, ele é ótimo. Tem uma finalidade incrível, tem uma durabilidade absurda, tá? E ele mantém o sabor incrivelmente bem. É interessantíssimo isso, porque ele é desidratado, ele se transforma em pó, se conserva em potes bem vedados, fora da geladeira, e ele tem uma durabilidade eterna, cara, é impressionante. Eu tenho alho em pó aqui, que deve ter mais de 8 meses, e um dia desse foi preparar um molho, e aonde precisava na receita ia esse alho em pó. Então, quando eu tirei de dentro do pote, estava em condições impecáveis. Então, para utilização de certas receitas, é muito interessante. Vale muito a pena. Por quê? Porque, por exemplo, quando você tem que fazer uma maionese, onde tem que ter um leve toque de alho, você bota uma pulverizada do pó, fica impecável. Saborosíssimo. Alguns molhos onde você não precisa colocar muito, né? Então você prefere só dar um leve toque, coloque simplesmente uma pitadinha de alho em pó, fica impecável. Agora, outra coisa muito importante é quando usar o alho. Isso é muito importante, saber quando usar o alho. O alho é indispensável em toda a culinária popular. Aquelas receitas de origem popular, aquelas receitas mais raízes, sabe aquelas receitas já antigas que vem, que se passa de pai em filho, de mãe em filha, essas coisas, sempre vai o alho. Sopa de peixe, come molusco, fruto de mar, todo que tipo de frutos do mar principalmente, sempre o alho cai maravilhosamente bem. Quando você faz um fervidos, faz aquelas carnes que demora, aqueles estufados, aquelas carnes que demoram tipo 2 horas, 2 horas e meia para cozinhar, aqueles cozidos maravilhosos. Alho vai sempre maravilhosamente bem, porque ele acaba se desmanchando e vira parte do próprio molho. Fica espetacular. Quando se faz frango, aí você vai fazer um frango inteiro recheado, coloque uns dentes de alho. Quando você vai fazer a clássica receita de polpettone italiana, cara, o alho é fundamental na receita. Né? Não seria um bom polpettone se não se colocasse um alho. Um bom molho de tomate pode levar um alho junto com a cebola, porque dá aquele aroma de fundo super gostoso. Agora, quando você vai fazer o molho, vai deixar ele cozinhar um tempo. Se você vai fazer um molho rapidamente, aí a gente desaconselha, porque o alho, então, realmente mantém o sabor. Ele não cozinha suficientemente, e aí fica um pouco incidente demais no sabor, e automaticamente no paladar, assim, no bafo. As brusquetas, por exemplo, brusqueta é o fundamental. Você pega o pão, dá uma tostada no pão, e depois você esfrega o alho, ou senão você pica bem picadinho o alho, mistura junto com tomate, com azeite, sal e manjericão, e aí depois coloca em cima do pão, fica uma coisa espetacular, a exuberância do prazer de comer bem. É muito bom para se comer junto com verduras. Cara, você vai fazer um cogumelo, uma panela, dá uma picadinha, pega aqueles cogumelos, começa a puxar, isso é impressionante. Eu garanto para vocês que você vai vender um prato onde tem essa harmonia maravilhosa como ingrediente, garanto para vocês que o seu cliente vai sentir o prazer do que está comendo. E ele vai chamar com certeza a sua atenção, vai dizer para você, adorei, o sabor estava incrível. Alho frito eu, por exemplo, não gosto. Por quê? Porque o alho frito, ele é queimado, ele queima, então ele amarga. Não é típico da culinária italiana usar o alho frito. Agora, tem quem gosta, né? Ele não é indispensável. Eu, por exemplo, não uso ele nos risotos. Não sou muito fã, eu acho que ele altera demais, fica
aparecendo. Agora, e marinadas, coisas do gênero, é um produto importantíssimo para se colocar. É fundamental. Para o próprio preparo da receita é fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu preparei um joelho de porco. Eu deixei ele marinando horas dentro do suco de laranja, com uns 3, 4 dentes de alho, uns 4, 5 ou 6 dentes de alho, um pouquinho de cebola, as coisas assim, né? Eu deixei marinar um tempo, aquela coisa toda. É impressionante que o alho, ele já começa a se curtir. Aí fica mais curtido. Quando depois você coloca no forno, eu coloquei no forno, aí ficou um tempão no forno, porque demora 3 horas para se preparar. Aí ficou aquele tempo gostoso cozinhando. Galera, você não tem noção, ele deixa um aroma de fundo espetacular, cara, espetacular. Então, realmente, assim, ó, nessas carnes que demoram mais tempo, ou, por exemplo, assim, feijão, lentilhas, qualquer coisa que você faça que vai cozinhar por muito tempo. Cara, é sensacional, sensacional. Uma das receitas mais famosas da Itália, eu acho que deve ser uma das mais famosas do mundo, é o alho e óleo e peperoncino. Espaguete, alho, óleo e peperoncino é uma coisa fantástica. É uma receita incrível de se usar o alho e ele não tosta, não tosta. Isso é uma coisa muito importante, que quando, erroneamente, as pessoas fazem o alho e óleo e deixam o alho ficar crocante, errado. Quando o alho está começando a cozinhar, que está começando a pegar, quer começar a pegar cor, o que você faz? Pega um pouco d'água da massa, do cozimento da massa e coloca dentro da frigideira. Aí aquilo vai começar a ficar uma coisa cremosa. Aí depois, quando você coloca a massa risota, a massa puxa o sabor de todos os ingredientes e fica aquela coisa incrível, incrível de se comer. Isso é um prato que vende feito água, né? Quando o cara come uma vez um espaguete de alho e óleo bem feito, porque é alho, óleo, peperoncino, né? Que é uma pimenta, que isso é fundamental. Fica fantástico, incrível. Com um sabor espetacular, que ela tem uma textura maravilhosa. Não incomoda o alho, que essa é uma coisa muito importante. Isso, lembre-se sempre disso. Agora, o sabor de alho ficou muito incidente na sua boca, você pega 2 grãos de café, claro, tem que ter o café em grãos, mastiga eles e garanto para vocês que o sabor do alho desaparece. No Extremo Oriente, te dá uma xícara de chá verde para tirar o sabor do alho. Ou de hortelã. Dizem que o chá de hortelã lava a boca. O que eu acho que mais funciona é um grão de café. Ele é impecável. Agora, uma outra coisa muito interessante. Na Itália existe uma receita que chama alhata. Cara, uma carne à base de alho. Galera, você não faz ideia, isso é uma coisa incrível. É uma coisa que eu já, inclusive, vendi aqui no Brasil, num restaurante meu, e eu tinha sob encomenda. É uma carne que cozinha com muito alho e por muito tempo. E fica impressionantemente gostoso. Alho in camicia, quando usar? O alho in camicia é o alho com a casca. Tem vezes que se utiliza ele. Normalmente, quando é que se utiliza? Se tira a primeira casca grossa, se deixa só aquela casca mais presa no próprio dente do alho e se coloca ele quando se faz um refogado, onde precisa deixar mais tempo ele. Por quê? Porque deixando muito tempo, ele não vai escurecer por causa da casca e, ao mesmo tempo, não vai ficar muito incidente o sabor e não vai deixar, principalmente, pedaços de alho dentro da comida. Então, uma forma muito boa de se poder utilizar o alho e deixar ali por mais tempo sem que ele escureça e automaticamente amargue depois o restante da comida, se usa ele com casca. Isso é o famoso alho in camicia, dito na Itália. Camicia é a camisa, né? Então é alho com roupa. Então, galera, é o seguinte, o alho possui altíssimas vitaminas e sais minerais valiosíssimos. Ele é rico em alicina, que é um princípio ativo. A própria alicina é que dá esse perfume peculiar que somente o alho tem. Vou começar a falar do tipo de alho, o alho branco. O alho branco, ele tem uma coloração branca. Tá? Por isso que é classificado de alho branco. A aparência externa possui uma camada, eles chamam, se define de túnica, né? São várias camadinhas e elas têm uma variedade de branco até o violeta. A aparência interna, a casca de dente é branca, tende a ter um perfume, um sabor extremamente intenso. Agora, a diferença de todos os outros alhos é que o alho branco é o maior que tiver. Tem, galera, eu já vi alho do tamanho de bergamota. E a peculiaridade do alho branco é que ele pode chegar até 12 dentes. O alho branco é produzido quase que totalmente assim no Extremo Oriente. A China é o maior produtor do planeta de alho branco. Em virtude do alho ter uma resistência absurda, então isso possibilita a China de exportar para o planeta todo. Tem navios e navios de alho que andam pelo mundo inteiro e entregam no mundo todo. Agora, o alho roxo, a aparência por fora, ela é branca. A parte interna, a casca do dente é bem roxa. O alho roxo tem uma peculiaridade, ele é pequeno. Chega a ter 16 dentes. Ele tem um cheiro e um sabor bem mais leve do que o alho branco. É extremamente mais leve.
Inclusive, nas cozinhas, ele é preferido infinitamente ao alho branco. Principalmente aqui no Brasil, ele é produzido do sul, do Rio Grande do Sul, até a Bahia. Tem grandes produções de alho. Eu estava lendo, inclusive, estava pesquisando um pouco sobre isso. Ele emprega até 150, 200 mil pessoas o cultivo direto, empregos diretos do cultivo do alho, é uma coisa super interessante. E o alho roxo, tá? O alho brasileiro, ele é considerado um ótimo alho. Ele é de uma qualidade muito, muito grande, muito alta. Por lei, hoje, quando você compra o alho embalado, por lei, é obrigatório escrever a proveniência do alho. Então, normalmente você vê o alho bem, aquela cabeça bem branca, maior, você vai ver que é proveniente da China. E o alho roxo, você vai ver sempre que é indústria brasileira. Sempre dê prioridade ao alho roxo. Ele é infinitamente superior. Na utilização do alho, um dente de alho roxo equivale à intensidade de sabor equivale a até 5 dentes de alho branco. Vê que interessante isso. O alho roxo, às vezes, é levemente mais caro, mas se saber bem aproveitar ele tem a vantagem justamente de se economizar o produto na hora do uso. Uma outra coisa muito boa, né? A gente sempre tira o broto do alho. O alho roxo, normalmente, quando ele entra no mercado, a safra, inclusive, ela entra no mercado a partir de julho, agosto. Aí o que acontece? Ele normalmente ele é bem mais novo do que o alho branco. O alho branco normalmente ele já chega nas prateleiras da gente que tem um bom tempo de vida, por causa do transporte, por causa da colheita, transporte, despacho. Em compensação, não. O alho roxo normalmente se comercializa ele é bem mais novo, então com certeza as características, mesmo que eles mantenham as características bastante intactas, com certeza a qualidade é bem superior. Agora, como é que você conhece o alho? Como é que você vai reconhecer o alho quando você vai escolher ele? Comece a ver as cabeças mais gordinhas. Analise elas. Prefere o alho redondo, sem manchas, bem bonito, bem firme. Eles têm que estar, se fossem úmidos, ou seja, quando você mexe com o alho, quando você aperta ele, você sente ele não se afofa e não fica duro, petrificado. Então ele tem que ser macio, agora tem que ser bem firme. Nunca compre alho com aspecto murcho. A Bahia é um grande produtor de alho. E, obviamente, o alho roxo, porque o alho brasileiro. Ele é um grande produtor mesmo. Santa Catarina é outro produtor com alho maravilhoso. Inclusive, eu tive a ocasião de visitar umas plantações de alho, que era uma coisa sensacional. Que era você sentir o perfume e o aroma do alho à distância. Porque o próprio broto, ele cheira. Como ele é um bulbo, então a cabeça fica embaixo da terra, mas o próprio broto, ele perfuma, cara. Então se gera um aroma sensacional, cara. É super agradável. Ele precisa ser armazenado em um lugar fresco e seco e levemente arejado. Outro dia, a minha aluna, inclusive, me perguntou se poderia ser guardado na geladeira. De preferência, não. Primeiro porque ele cheira. Né? O alho exala um aroma e isso pode, inclusive, empacar toda a geladeira. E segundo porque realmente ele precisa de um lugar seco e bem ventilado. Então, o melhor lugar é fora da geladeira. Agora, nunca retirem a casca antes de ser utilizado, porque a durabilidade dele cai lá para baixo e principalmente ele perde todos os aromas, propriedade, perfume. Outra coisa, evitem de guardar o alho em pote fechado, porque o alho pode, primeiro, germinar, ou seja, larga aquele broto, então o alho fica indigesto. E segundo, ele mofa. Por quê? Porque o pote fechado, ele não respira. Ele precisa realmente estar num lugar arejado. E aí, cada vez que você vai usar, tira os dentes, utiliza. Outra coisa, outro dia me perguntaram como é que funciona guardar ele imerso no azeite. Dá para tirar a casca, guardar dentro da geladeira com óleo ou com azeite de oliva. Ele altera um pouco o sabor, porque obviamente ele fica mergulhado dentro do azeite de oliva ou dentro do óleo vegetal e altera um pouco o sabor. Eu aconselho normalmente de usar ele normal, fresco, utiliza ele, mas, principalmente em restaurante que tem um consumo monstruoso de alho, aí acaba se guardando desse jeito muitas vezes, principalmente quando tem trabalho de final de semana, fazem um mise en place de grande escala, então eles preparam, descascam todos os alhos, tocam dentro da geladeira, armazenado dentro de um vidro com azeite. Agora, o alho pode se congelar. Você coloca no freezer, ao cozinhar, não espere nunca que ele descongele. Você tem que pegar e colocar direto na receita. Não espere que ele descongele, que senão ele amolece e fica com uma textura totalmente diferente. Mas ele pode ser congelado sim. Agora, congele
em condições assim últimas, né? Porque não vejo motivo para se congelar alho. Agora, como é que se utiliza o alho? Pode ser utilizado cru, refogado, em conserva, confitado. Inclusive, eu passei já para vários seguidores a receita do alho confitado, já recebi fotos maravilhosas. O alho ficou uma coisa impecável, linda. Arrasaram, seguiram à risca, digamos assim, a receita ficou ótimo, realmente ótimo. Eu gostei muito de ver ele. Se for consumido cru, é sempre indicado tirar o miolo inteiro. Se eu uso alho branco, sempre eu tiro ele. Lembre-se sempre, isso é uma coisa muito importante. Agora, se prepara chá de alho ou água de alho. Quando são consumidos frequentemente, os médicos dizem que diminui consideravelmente o colesterol e ajuda muito a proteger o coração. Isso é, todo médico fala, todo nutricionista fala. Ele ajuda muito, isso é ótimo. Agora, digamos assim, fora as mil e tantas propriedades que eles têm, que regula arterialmente, reduz colesterol, desintoxica o organismo de agentes que causam câncer do cólon, toda uma série de coisas, porque eu gosto de pesquisar da A a Z, né? Porque, obviamente, não sou um agricultor de alho, conheço o alho muito bem, mas lembre-se que é uma fonte de lucro interessantíssima. Continuo dizendo e continuo incentivando vocês que cozinham, e vocês que são amantes da cozinha, mas que gostam de tirar um troquinho assim, alho confitado. Um belo vidro de alho confitado é fantástico. O seu cliente, você fideliza ele pela comida que você faz. Aí se você começa a inventar moda todo santo dia, cardápio do dia, cardápio disso, cardápio daquilo, cardápio daquilo outro. Um prato do dia é bom, não 2, 3, 4. Um prato do dia, o resto é cardápio normal. Eu tenho o prato de hoje, o prato da quinta-feira, beleza. O prato da quinta-feira é isso, o prato da sexta-feira é aquilo, prato do sábado, do domingo. Então, a semana tem 7 dias. Mas voltamos ao alho. Como é que se descasca? Sempre tem assim. Primeiro, com a faca, coloca o dente de alho na tábua, corta as duas extremidades sempre. A pessoa, às vezes, só tira a traseira, né? Aquela mais grossinha. Não, corte a ponta também, sempre. Aí, em seguida, o que você faz? Deita a faca, pressiona ele em cima. Aí, você depois pica ele. Por que pressiona em cima? Porque ele exala um pouco, ele toma vida. Ele solta um pouco aquele sabor gostoso aí. Depois pica ele e usa. Dizem, eu não consigo fazer. Eu já tentei inúmeras vezes. Se tem alguém que tentou fazer isso, esse método e funcionou, cara, eu quero saber. Mas eu quero depois que me mande um vídeo. Dizem que para descascar o alho, você solta os dentes, bota num pote com tampa, fecha a tampa, chacoalha bastante por uns 20 segundos. Quando abrir a tampa, você vai ver que a casca caiu. Se o cara me fala mito ou verdade, para mim é um puta mito. Se alguém faz desse jeito, eu quero saber. Quero saber e me prove, inclusive, que eu quero ver. Porque se o cara faz, rapaz, eu vou tirar o chapéu 3 vezes. Agora, tem gente que bota alho mergulhado na água. Eu não gosto. Agora, se usa, quando se faz em muita grande escala, e dependendo do tipo de alho, de como ele se usa, coloca numa bacia com uma água fria, uma temperatura ambiente, coloque o dente de molho por no menos 1 hora. Aí, depois desse tempo, você tira com as mãos, puxa aí as cascas, ele sai. Mas todo o alimento fica em contato com a água, ele pode alterar um pouco as próprias propriedades. Agora, uma coisa importantíssima. Se quando você trabalha em casa, bote uma colher no freezer, molhe ela, bote no freezer. Uma senhora, que é uma cozinheira árabe, me ensinou uma coisa. Quando você manipula o alho, primeiro deixe as mãos embaixo da água corrente, 1 minuto, 1 minuto e meio cada mão, sem esfregar uma com a outra. Primeiro deixe as mãos embaixo da água corrente. Depois você pega e esfrega a mão na colher, as pontas dos dedos principalmente, e passa embaixo das unhas. Lembre-se. Quando se trabalha com as unhas bem curtas. Mas mesmo assim se forma um pouco de resíduo de alho embaixo dela. É incrível, funciona. Sai o cheiro. Uma outra coisa que funciona muito bem, isso se vê muito em restaurantes, né? Porque a galera da cozinha consome café que nem uma pessoa normal consome água. Então sempre sobra muita borra de café. A borra de café tira muito o cheiro do alho. É impressionante. Aí você primeiro mergulha, esfrega os dedos só na borra. Aí depois você lava bem as mãos. É impressionante. O resultado é imediato. Outra coisa muito importante, tem que se usar sempre tábuas específicas. Quando você usa tábua por alho, você vai um dia, vai manipular alho. Então, esse dia você vai usar aquela tábua somente para o alho e para a cebola. Senão, depois, o resto dos alimentos pega o cheiro com uma facilidade. Aí, depois disso, como é que higieniza uma tábua? Pegue água sanitária, coloca numa bacia, onde caiba a tábua que você usa para cortar. Normalmente se usa tábua de polipropileno. Aí você mergulha ela dentro, deixa ela da noite para o dia seguinte de manhã ela aparece limpíssima, sem cheiro nenhum, é altamente higienizada. Agora, o alho negro, comercialmente, é um alho que enriquece a receita, favorece
uma cobrança com um valor um pouco superior. Por quê? Porque o alho negro, primeiro, tem um aroma incrível. Segundo, se faz um creme com aquele alho negro, que é um acabamento em cima de peixes, em cima de carnes, em cima de massas, em cima de risoto, cara, alucinante. É um ingrediente maravilhoso para se utilizar, inclusive o alho negro. Agora, o que é o alho negro? Primeira coisa, técnica de fermentação, porque o alho negro é um alho fermentado. Agora, a técnica oriental é muito utilizada no Japão, na Coreia, muito, muito, muito utilizada. E a Ásia inteira adotou a utilização desse tipo de alho, realmente fica extremamente gostoso. Ele é obtido a partir do alho fresco e ele é sujeito a um processo de fermentação, onde não se coloca nenhum tipo de aditivo. Faz um controle de umidade, que é entre 70% e 90%, e de temperatura. Ele tem que ficar entre 60 e 90 graus centígrados. O ideal para se preparar o alho negro é fazer ele numa panela de arroz daquela japonesa. Aí você faz 2 camadas, você bota um cesto, bota um embaixo, depois você bota um cesto com os palitos para se sustentar, para o cesto não encostar nos alhos de baixo, e agora você utiliza ele, depois você faz esse procedimento. Ele fica de 3 a 5 semanas dentro dessa máquina, a uma temperatura baixíssima, que é entre 60 e 90 graus. Eu normalmente botava ele entre 75 e 85 graus. Por que isso? Porque o alho a temperatura tem que ficar constante, sempre na mesma temperatura. Como é um trabalho primeiro, é um trabalho que custa. Então, eu tinha uma máquina, 2 máquinas de fazer arroz grande, e eu colocava muito alho dentro, então isso valia a pena, valia o custo. E realmente é um produto caro. Inclusive, quando se encontra para comprar, não é tão barato assim. Ele rende muito e eu garanto para vocês que isso dá dinheiro. Se você aprende a utilizar ele corretamente, chama a atenção do seu cliente. É saborosíssimo, é maravilhoso, ele é extremamente leve. E dá uma coloração interessantíssima. Se usa muito em massas e risoto. Eu gosto muito de usar seja em massas que risoto. Ele fica extremamente adocicado e tem uma textura macia, praticamente igual à textura do alho confitado. É extremamente interessante. Então, se você tiver a ocasião de poder comprar ele um dia, compre, entre em contato comigo pelo direct e eu vou dar para você uma receita de presente. É fantástico. E garanto para você que se você coloca no seu cardápio espaguete com alho negro e não sei o que mais, é uma receita rápida, fácil, se utiliza com uma certa facilidade, tem inúmeras, várias receitas e chama demais atenção. É um prato que você pode vender a um preço bem maior e garanto para você que o cliente vai querer comer de novo. A gente sempre tem que pensar que quando a gente trabalha com algum produto, a gente tem que tirar o mais proveito possível de qualquer produto que a gente utiliza. O alho negro, como é que ele funciona? Depois do processo de fermentação, ele tem assim, propriedades incríveis. Inclusive, é o rei dos antioxidantes. Então, realmente vale demais a pena. Agora, ele tem um custo muito alto, o alho negro. Altíssimo. Por quê? Porque o custo do processo de fermentação é alto. A energia elétrica custa cara. Normalmente, se você vai preparar 2 kg de alho, às vezes você pode perder um pouco do alho. É um pouco arriscado às vezes e tem que saber fazer direitinho o processo, porque senão pode jogar fora. Que alho já é caro, aí depois fica lá 3 semanas ligado aquele negócio, para depois você ter que tocar tudo fora, aí dá uma raiva. Agora, comparado ao alho fresco, o alho negro possui um sabor extremamente mais doce, uma textura mais elástica, quase macia. Assim, se você mastiga ele é mais suave. Agora, ele possui também outros tipos de qualidades, se a gente compara com o alho branco, principalmente a nível de acidez, quando se come cru, a nível terapêutico também vale muito a pena. Tanto que se diz que é um alimento funcional. A cozinha funcional, ela é uma cozinha que, inclusive, tira muito proveito e se inspira muito na culinária italiana e na culinária mediterrânea. A culinária funcional adota o alho negro como um dos porta-bandeiras por causa dos benefícios que ele gera. Então, isso é muito interessante, né? Se alguém quer um dia aprender a preparar ele e sabe como seguir de processo correto, realmente vale muito a pena. É interessantíssimo. E eu conheço gente que começou em pequena escala, hoje prepara, sei lá, 7, 8, 10 quilos de... Ele tem por semana, eles fazem, hoje em dia, organizaram o esquema, tudo por semana o cara prepara, acho que 10 quilos de alho negro, o cara vende. O cara comercializa para restaurantes, coisas assim, e vende tudo. Se produzisse 50 quilos, acho que venderiam 50. Né? Agora, o alho negro se encontra em cabeça inteira, separado em dentes, em pó, e depois você encontra como suplemento alimentar e outras coisas. Né? Agora, o ideal, quando você prepara ele, prepare já em dente. Você descasca ele, coloca, deixa ele cozinhar, fica perfeito. Na maioria dos casos, use, possivelmente sempre,
o alho brasileiro, o alho roxo, né? Por quê? Porque ele tem mais dentes e o alho não se usa, o alho negro, por que se pareça, não se usa uma quantidade enorme. Um dente de alho faz a diferença na receita. Então, realmente, você consegue depois amortecer o custo com uma facilidade muito grande. Muito grande. Por quê? Porque ele se amortece facilmente, porque um dente de alho também não tem um custo tão caro assim com todo o procedimento. Então, realmente, dá um retorno excelente, cara, chama demais atenção, ele é fantástico. Agora, fique ligado, porque tem muita gente que vende alho negro e tem alho negro que não está bem feito. O alho negro mais artesanal pode se correr risco de comprar um gato por lebre, né? Não fica tão bom assim. Se o alho negro está acinzentado, ele está amargo. Se ele está com uma cor meio amarronzado, aí ele é doce. Aí ele é extremamente gostoso, é super doce, ele fica maravilhoso de se comer. Maravilhoso. Agora, armazenamento de alho negro, nunca guarde em temperatura ambiente. Destino é geladeira. Ele se armazena muito tempo. Eu tenho alho negro aqui que já faz um bom tempo que está armazenado. Mantém as mesmas características, a mesma qualidade. Agora, não pode sair da geladeira. Isso é importantíssimo. Fora da geladeira, ele fermenta mais, ele acaba mofando, acaba estragando e você acaba tocando fora. E como custa dinheiro para comprar ele, então é melhor evitar. Agora, como é que se usa o alho negro? Ele pode ser consumido cru ou cozido. Normalmente, na finalização de prato, não necessita cozimento. Você pode bater ele no pilão ou você corta ele em rodelinhas, coloca por cima, coloca na mistura com os ingredientes na finalização do prato. É muito usado para preparo de molhos e de massas, que vai desde o creme de alho negro até ele entra como um tempero, aonde se sobressai o sabor, né? Obviamente você não vai botar um molho de 4 queijos, depois vai botar o alho negro, porque você está jogando fora um elemento que não vai sentir o sabor. Né? Agora se usa muito em tempero como carne, frango, saladas, se usa pão de alho, se faz o pão de alho com alho negro, fica uma delícia impressionante. E uma forma maravilhosa de se utilizar o alho negro é no azeite. Aromatiza o azeite, fica muito bom. Porque essa coisa de aromatizar o azeite com alho cru, branco, normal, aquele alho normal, cru, é meio agressivo. Agora, o alho negro não, ele fica muito gostoso. Bom, como todos os alhos têm aqueles benefícios maravilhosos, né? Dizem que é retarda envelhecimento, então eu deveria me entupir de alho negro, né? Porque eu já estou com 50 e tantos anos, né? Seria perfeito de utilizar ele. A nível comercial, ele é um chamariz fantástico. Para vocês terem uma ideia, você vende uma receita, fora o fato que ele chama atenção, porque o alho negro, a pessoa já não sabe o que é o alho negro. Se é um cara curioso, ele pega e vai procurar na internet alho negro. Aí o cara já vê que é um produto raro, que é um produto fermentado, que é um produto caro, que é um produto isso, que é um produto daquilo. Ele já disse, opa, eu quero experimentar. Aí vê que é um produto de origem asiática que chegou para o Ocidente com o tempo, que foi adotado um pouco em todas as culinárias com uma qualidade superior. Aí ele fica mais interessado ainda. Aí, como ele vê tudo isso, ele já sabe que ele vai pagar um pouco mais caro, mas ele quer provar. E quando ele prova, ele diz assim, nossa, que aroma gostoso que tem. Sabe por quê? Porque ele é bom. Aí o cara experimenta, gosta, ele diz assim, mas a diferença também não é tão cara, quero mais. Pronto. Então, assim a gente viu realmente como a gente pode utilizar ele. O alho é ótimo para vender massas, famosíssimo alho óleo, um prato que vende demais. Entre os vários inúmeros, fazer creme de alho ou fazer alho confitado é ótimo negócio para se vender. É ótimo porque é um plus a mais que você pode oferecer para os seus clientes. Acho que entendemos um pouco como lucrar com isso. Por quê? Porque para tudo que a gente sempre tem que pensar que tem um lado positivo da coisa, porque nós estamos aqui para cozinhar, para vender, para ganhar dinheiro. A Drica Diniz pergunta, chefe, explica por que em algumas preparações você coloca o alho inteiro e depois retira. O alho inteiro, às vezes, a receita não comporta ter uma incidência muito forte do alho. Então, a gente faz o quê? Para diminuir a incidência do sabor, a gente não coloca o alho até o final. Mas, na hora de fazer o refogado, o que a gente faz? Pega o alho inteiro, descascado ou não, depende do tipo de receita, mas normalmente é descascado, coloca ele dentro da frigideira ou dentro da panela onde tem o azeite. Antes de você refogar os outros ingredientes, você coloca ele, vai mexendo com ele, ele tem duas faces, né? Então você deixa um lado, depois vira o outro. Quando ele começa a ficar bronzeado, assim, uma cor marronzinha, aquela cor gostosa, bonita, aí você tira ele. O azeite assume o aroma na hora.
na hora. Mas é um leve aroma. E principalmente, tem muita pessoa que não come o alho, porque tem noia de comer alho. Então, eu conheço gente que cata o alho para ver se tem alho dentro da comida. E se tem alho dentro da comida, ele tira um por um. Então, para evitar isso, utilize a receita desse jeito. Agora, não vai perguntar para o seu cliente se o cara gosta ou não gosta de alho, porque tem muita receita que não aparece o alho, entendeu? E não vai fazer um alho a óleo e peperoncino fazendo assim com alho, porque senão perde todo o prazer da comida. Mas tem receita que realmente não comporta ter pedaços. Faça isso que com certeza funciona perfeitamente bem. Aqui, alho defumado e alho negro são a mesma coisa ou não? Absolutamente não. Nada a ver uma coisa com a outra. A defumação não vai fazer o alho negro. Boa noite, galera. Abraço a todos. Tchau, tchau.